Seja bem-vindo ao meu canal, Vibrando Sabedoria, um espaço onde a sabedoria vibra em alta frequência e os mistérios do universo são revelados para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. E se eu te dissesse que sua família não é um acaso? Que, antes mesmo de nascer, você já havia escolhido seus pais, sua casa e até mesmo os desafios que enfrentaria ao longo da vida? Parece difícil de acreditar, mas essa verdade é muito mais profunda do que imaginamos. Muitas pessoas passam a vida inteira sem entender por que nasceram em determinadas famílias, sem perceber que cada laço, cada encontro e até mesmo cada conflito tem um propósito muito maior. Nada acontece sem motivo. E se você sente que sua relação com seus pais é intensa, desafiadora ou até mesmo distante, saiba que há algo muito mais profundo por trás disso. Mas então, por que algumas famílias são tão amorosas e outras tão complicadas? Como explicar aquele filho que se sente deslocado, como se não pertencesse à sua casa? Ou aquele pai que parece um estranho para o próprio filho? Será que tudo isso já estava escrito antes mesmo de nascermos? A resposta pode desafiar tudo o que você já ouviu falar sobre destino, livre-arbítrio e conexões espirituais. Se você acha que sua família é apenas uma encomenda, prepare-se para enxergar a vida com outros olhos. Agora, antes de continuar, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque nos próximos minutos, você vai entender verdades que poucas pessoas conhecem. A resposta para a pergunta, você escolheu seus pais antes de nascer? É muito mais surpreendente do que você imagina, e pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria história. 1. Os filhos escolhem os pais. Antes de nascer, cada espírito faz uma escolha importante, onde e com quem virá ao mundo. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas acredite, nada é por acaso. Os filhos escolhem os pais com base em laços antigos e naquilo que precisam aprender para evoluir. Pode ser que, em outra vida, duas almas já tenham sido encontradas, e agora voltem a se reunir em novos papéis. Um filho que sente uma conexão profunda com a mãe, ou um pai que parece já conhecer seu bebê antes mesmo dele nascer. Essas sensações não são especiais. São memórias que a alma carrega e traz para essa nova experiência. Mas nem sempre essa escolha significa facilidade e harmonia. Muitas vezes, um espírito opta por nascer em uma família, exige justamente porque precisa crescer e aprender algo valioso. Pense em alguém que, em vidas passadas, sempre evite assumir responsabilidades. Agora, você pode escolher pais exigentes, que cobrem disciplina e compromisso. Parece difícil? Sim, e muitas vezes é. Mas o crescimento verdadeiro acontece nos momentos mais solicitados. E quem nunca se disse, por que minha relação com meus pais é tão complicada? Pode ser que aí exista uma grande lição esperando para ser aprendida. Além do aprendizado, muitas dessas escolhas também envolvem resgates e reconciliações. Uma mãe superprotetora pode estar compensando erros de outra vida. Um pai distante pode estar aprendendo a desenvolver o amor que não sabia dar antes. Cada reencontro tem um propósito. Mas se tudo está planejado, por que algumas famílias parecem tão desconectadas? A resposta está no próximo ponto: a diferença entre família espiritual e família terrena. Família espiritual. X. Família terrena. Nem toda família que nasce unida na Terra pertence à mesma família espiritual. Às vezes, os laços de sangue são apenas um cenário temporário para que as almas possam evoluir. A família terrena é aquela que compartilhamos nesta vida, com pai, mãe, irmãos, tios. Mas a família espiritual é muito mais profunda. São espíritos que já caminharam juntos em várias existências, trocando de papéis e aprendendo uns com os outros. Aquela sensação de conexão instantânea com um parente ou, pelo contrário, um afastamento inexplicável, pode ser um reflexo das experiências passadas. Algumas almas reencarnaram como mãe e filho em uma vida, e depois como irmãos ou até amigos na próxima. O que realmente importa não é o papel que desempenham, mas o que está aprendendo juntas. Por isso, nem sempre pensamos em profundidade com todos os nossos familiares. Há casos em que os pais parecem distantes, ou irmãos que vivem em conflito, e isso pode acontecer porque suas origens espirituais são diferentes. Talvez um espírito tenha sido colocado naquela família não por camada, mas por necessidade de aprendizado e evolução. Já ouviu falar de pessoas que, desde pequenas, sentem que não pertencem à própria família?
Ou dos filhos que encontram mais amor e apoio em amigos do que dentro de casa? Isso acontece porque, às vezes, a família espiritual pode estar espalhada por diferentes núcleos, enquanto a família terrena serve como uma ponte para novos desafios e resgates. E é aí que entra a grande questão: como saber se alguém faz parte de sua família espiritual? Normalmente há uma sintonia natural, um carinho que parece interferir nessa vida. Pode ser um pai que se torna um verdadeiro amigo, um irmão que sempre entende que você sem necessidade de palavras, ou até mesmo um avô com quem a conexão é forte e inexplicável. Esses laços vão além do que os olhos podem ver. Mas se existe um planejamento antes da reencarnação, como exatamente ele acontece? Como essas conexões estão definidas? Essa resposta vem a seguir, quando falaremos sobre o planejamento reencarnatório e como cada alma se prepara para a sua nova vida. 3. Planejamento reencarnatório. Nada acontece por acaso. Antes de nascer, cada espírito passa por um planejamento detalhado, não qual define aspectos fundamentais de sua próxima existência. Junto a mentores espirituais, ele escolhe a família, os desafios e até as principais lições que você precisa aprender. Não se trata de um roteiro fixo e imutável, mas de um esboço que orienta a caminhada. É como um viajante que se prepara para uma longa jornada. Ele pode decidir para onde vai, quais rotas pretende seguir e que bagagem transporta. Mas ao longo do caminho, sempre há imprevistos e novas escolhas a serem feitas. É por isso que algumas pessoas parecem nascer com um destino já traçado, enquanto outras se veem diante de constantes mudanças inesperadas. Esse planejamento não envolve apenas crescimento pessoal, mas também ajustes kármicos e laços de amor. Por exemplo, um espírito que sofreu sofrimento a alguém no passado pode reencarnar como filho dessa mesma pessoa para resgatar essa dívida através do amor e do cuidado. Já vi como algumas relações familiares carregam um peso emocional profundo, como se houvesse algo não resolvido? Muitas vezes há. Pode ser um antigo inimigo que retorna como um pai severo, uma mãe controladora que antes foi um filho rebelde, ou irmãos que foram rivais em outras vidas. Cada encontro tem um propósito, e nada acontece por acaso. Mas há algo importante a se lembrar. O planejamento reencarnatório pode ser ajustado ao longo da vida. O livre-arbítrio permite que cada pessoa tome decisões que possam mudar o rumo da jornada. O que acontece se um espírito, ao invés de perdoar, alimenta ainda mais mágoas? Ou se alguém se desvia completamente do aprendizado que havia planejado? A resposta para isso está no próximo ponto, onde veremos como as escolhas feitas ao longo da vida podem alterar os caminhos traçados originalmente. 4. Ajustes devido ao livre-arbítrio. O planejamento reencarnatório oferece um caminho, mas ele não é uma prisão. Cada espírito nasce com o livre-arbítrio, ou seja, pode ter liberdade de tomar decisões que mudem completamente os rumos de sua vida. Mesmo que antes de nascer tenha escolhido uma família determinada e desafios específicos, tudo pode ser modificado conforme suas escolhas ao longo da jornada. Imagine alguém que planejou vir ao mundo para desenvolver a paciência, mas ao invés disso, alimenta ainda mais a raiva. Ou um espírito que escolheu um ambiente humilde para aprender sobre o desespero, mas se perde na ganância. O destino não está escrito em pedra, ele é moldado a cada atitude, a cada pensamento, a cada escolha feita no dia a dia. Por isso, é comum que certas relações mudem significativamente ao longo do tempo. Pais e filhos que eram unidos podem se distanciar, enquanto pessoas que mal se apoiavam podem acabar se tornando grandes aliados. Tudo depende das decisões que cada uma toma. O livre-arbítrio é como um leme que guia o barco da vida. Algumas tempestades já estavam previstas no planejamento inicial, mas cabe a cada um decidir se enfrentará essas dificuldades com maturidade ou se deixará o barco naufragar. Quantas pessoas já se viram diante de um momento crucial em que uma única escolha poderia mudar tudo? Perdoar ou guardar rancor? Seguir em frente ou se agarrar ao passado? Cada uma dessas decisões altera os caminhos traçados antes da reencarnação. E quando os planos mudam, os mentores espirituais intervêm? Até certo ponto, sim. Eles oferecem sinais, intuições e oportunidades para que o espírito retome sua trajetória de evolução. Mas eles não exigem nada, porque o aprendizado real só acontece quando a escolha vem de dentro. É por isso que algumas pessoas sentem que a vida está sempre tentando guiá-las para um determinado caminho, mas mesmo assim resistem.
Como então garantir que estamos fazendo as melhores escolhas? A resposta está no próximo ponto: a evolução espiritual através da reencarnação e como cada vida traz novas oportunidades de crescimento. 5. Evolução espiritual através da reencarnação. A reencarnação não é um castigo, mas uma oportunidade valiosa. Cada nova vida é como um capítulo de um livro, onde o espírito tem a chance de reescrever sua história e corrigir erros do passado. Ninguém nasceu sabendo tudo, e ninguém está aqui sem um propósito. A cada existência, acumulamos experiências, aprendendo com os desafios e buscando nos tornar pessoas melhores. Pense em alguém que, em vidas anteriores, teve dificuldades em controlar o orgulho. Agora, pode nascer em condições que o ensinam sobre humildade e empatia. Outro que abusou do poder pode retornar sem privilégios para aprender sobre justiça. A vida, por mais dura que pareça, sempre traz o que cada espírito precisa para crescer. Mas a evolução espiritual não acontece apenas com grandes mudanças. Pequenas atitudes diárias também contam. A forma como tratamos os outros, a paciência diante das dificuldades, a escolha de perdoar ao invés de mágoas alimentares, tudo isso construiu nossa trajetória espiritual. Já notou como algumas pessoas parecem ter uma sabedoria que vai além da idade? Ou como outras repetem os mesmos erros e parecem estagnar? Isso acontece porque a evolução não é automática. É preciso esforço, consciência e vontade de aprender. A cada reencarnação, recebemos um novo corpo, um novo nome, uma nova história. Mas as lições, essas permanecem e nos acompanham para sempre. E se engana quem pensa que a evolução acontece sozinha. Muitas vezes, ela se dá através de laços familiares, de reencontros e até mesmo de conflitos. Aquelas relações que mais nos desafiam são, muitas vezes, as que mais nos ensinam. Mas por que algumas conexões parecem tão intensas, como se existe algo maior ligando pais e filhos, irmãos, casais? A resposta para isso está no próximo ponto: os laços de amor e resgate, e como as relações familiares podem ser caminhos para a cura espiritual. Laços de amor e resgate. Nem toda relação entre pais e filhos é fácil, mas todas têm um propósito. Existem conexões que são leves e harmoniosas, enquanto outras parecem significativas de desafios e emoções intensas. Isso acontece porque muitos desses laços foram formados em vidas anteriores e trazem histórias inacabadas. Às vezes, um filho vem como um grande presente para retribuir o amor que recebeu no passado. Outras vezes, ele retorna para corrigir erros cometidos contra aqueles que agora são seus pais. Um espírito que abandonou sua família em outra existência pode renascer como filho de quem mais sofreu com sua ausência, aprendendo na prática o valor do compromisso e da presença. É por isso que algumas relações familiares parecem testarmos ao limite. Já viu como há pais que fazem de tudo por um filho, mas nunca recebem amor em troca? Ou filhos que, desde pequenos, sentem uma aversão inexplicável por um dos pais? Nesses casos, pode haver um resgate em andamento, uma chance de perdoar, de curar antigas feridas e de transformar um relacionamento marcado por dor em algo baseado no amor verdadeiro. Isso não significa que todos os laços difíceis precisam ser mantidos a qualquer custo, mas sim que eles carregam uma grande oportunidade de crescimento. O amor nem sempre surge de forma natural. Muitas vezes, ele precisa ser construído com paciência e esforço. E há algo ainda mais profundo. Algumas dessas relações não apenas ajudam no crescimento individual, mas também equilibram necessidades espirituais. Aquele irmão que sempre protege o outro pode estar devolvendo o cuidado que recebeu em uma vida anterior. Aquele que filho escolher cuidar dos pais na velhice pode estar resgatando um compromisso de amor que ficou inacabado no passado. Esses laços são muito mais do que simples coincidências. São caminhos de aprendizado e evolução. Mas, se as famílias são tão importantes para o crescimento espiritual, por que tantas vezes também são palco de tantos conflitos? A resposta está no próximo ponto: os desafios nas famílias e como eles fazem parte da jornada de cada espírito. 7. Desafios nas famílias. Se as famílias são tão importantes para o crescimento espiritual, por que tantas vezes são marcadas por conflitos? A resposta está na diferença de evolução entre os espíritos que a compõem. Dentro de uma mesma casa, podem existir almas em estágios muito diferentes, alguns mais avançados, outros ainda aprendendo lições básicas.
Isso pode gerar desentendimentos, frustrações e até afastamentos. Quem nunca se sentiu que parecia pensar diferente do resto da família? Ou já se disse por que certos parentes parecem não se entender, não importa o quanto tentem? Muitas dessas dificuldades surgem porque cada espírito tem seu próprio ritmo de evolução, e nem sempre os caminhos se alinham de maneira harmoniosa. Esses desafios, no entanto, não são punições, mas oportunidades de crescimento. Cada conflito familiar carrega uma lição importante. Um pai autoritário pode estar ensinando ao filho sobre firmeza e disciplina. Uma mãe emocionalmente distante pode estar ajudando a desenvolver a independência. Um irmão difícil pode ser um grande professor de paciência. Quando olhamos para essas dificuldades apenas como problemas, perdemos a chance de aprender com elas. Mas quando começamos a enxergá-las como experiências que fortalecem a alma, tudo ganha um novo significado. O que hoje parece um grande obstáculo pode, no futuro, se revelar como um dos maiores aprendizados da vida. E há algo curioso. Muitas dessas relações difíceis não foram impostas, mas escolhidas pelo próprio espírito antes de nascer. Os laços familiares são como espelhos, refletindo aquilo que ainda precisamos trabalhar dentro de nós. Mas e quando as dificuldades são tão grandes que parecem insuportáveis? E quando o amor que deveria unir simplesmente não existe? A resposta para isso está no próximo ponto: o papel do livre-arbítrio e como nossas escolhas podem transformar ou afastar os laços familiares ao longo da vida. 8. O papel do livre-arbítrio. Mesmo que os laços familiares sejam planejados antes da reencarnação, nada é definitivo. O livre-arbítrio sempre entra em cena, permitindo que cada um dos tomos tome decisões que possam fortalecer ou romper esses vínculos. Um espírito pode nascer em determinada família com o propósito de desenvolver o amor e a paciência. Mas, se escolher o caminho do orgulho e da intolerância, pode acabar se afastando dos que vieram para ajudá-lo. Da forma, um pai que recebeu um mesmo filho como oportunidade de aprendizagem pode, por suas escolhas, ignorar esse papel e perder essa chance de evolução. Nenhuma relação é imutável. Tudo depende das atitudes tomadas ao longo da vida. É por isso que algumas famílias, apesar de unidas pelo sangue, se tornam emocionalmente distantes, enquanto outras, sem qualquer laço biológico, se fortalecem como verdadeiras famílias espirituais. O livre-arbítrio permite que sejam feitos laços recriados ou desfeitos a qualquer momento. Um filho pode escolher perdoar um pai ausente, assim como pode decidir seguir sua vida sem carregar essa mágoa. Um irmão pode escolher apoiar ou invejar o outro. O destino coloca as peças no tabuleiro, mas quem decide os movimentos é cada um de nós. As dificuldades existem, mas cabe a cada um transformá-las em aprender ou carregar o peso delas como um fardo eterno. E aqui entra a grande questão: como saber se tomaremos as melhores decisões? Como reconhecer se honra estamos fazendo os laços espirituais ou simplesmente nos afastando de nossa missão? A resposta está na consciência e no autoconhecimento. Quanto mais um espírito entende sua própria jornada, mais consegue fazer escolhas selecionadas com sua verdadeira essência. Mas e quanto a você? Já conhece os padrões da sua própria família? Já senti que algumas relações parecem ter algo muito maior do que apenas essa vida? Talvez as respostas para essas perguntas já estejam dentro de você. E tudo o que falta é enxergá-las com mais claro. Se tem uma coisa que este conhecimento nos ensina, é que sua vida tem um propósito muito maior do que você imagina. Você não está aqui por acaso. Sua família não foi um acidente. E cada relação que você construiu, seja de amor ou de conflito, faz parte de um plano muito mais profundo. Mas agora vem a grande questão: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar repetindo os mesmos padrões ou vai começar a enxergar suas relações de outra forma? A verdade é que nem sempre é fácil aceitar quem escolhe os desafios que enfrentamos. Mas e se esses desafios são exatamente o que sua alma precisa para crescer? Pense bem, será que as dificuldades que você vive hoje com sua família são um teste para te ensinar algo? Será que aquele pai difícil veio para te ajudar a desenvolver paciência, compreensão ou até mesmo liberação? O livre-arbítrio sempre existe, e você pode decidir entre seguir carregando mágoas ou transformar sua história. A escolha sempre foi sua. E agora eu quero saber, você acredita que escolheu seus pais antes de nascer? Sua relação com sua família faz sentido para você depois de tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber sua opinião.
E se você quer continuar explorando mistérios da espiritualidade e entender mais sobre reencarnação, já se inscreve no canal Vibrando Sabedoria e ativa as notificações. Tem muito mais conhecimento esperando por você. E acredite, você não vai querer perder o que vem por aí.